Você de casa já parou para pensar na importância da saúde do seu intestino? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Pois é, ela interfere de maneira geral na nossa saúde, mas além disso, o crescimento desordenado de fungos nesse órgão pode nos levar à síndrome fúngica, que está associada a sintomas gastrointestinais importantíssimos. Estudos recentes apontam a presença dessa síndrome em até 26% dos casos investigados. É muito, hein? Hoje a gente vai conversar com a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança, que vai falar sobre a síndrome fúngica e sobre a importância do funcionamento do nosso intestino para a saúde. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo ótimo. Vou chegar aqui pertinho. Doutora, a gente tem falado tanto sobre intestino e sobre a nossa saúde, falando até da própria nossa saúde emocional e mental, né? Porque a gente fala do intestino como segundo cérebro e eu acho que as pessoas nunca perceberam que isso realmente tem tanto a ver. Quando a gente fala de um bom funcionamento da saúde do nosso intestino, o que a gente está falando, doutora? Olha, Biane, o intestino, ele ganhou um protagonismo muito grande na saúde hoje de um modo geral, porque eu costumo dizer que não existe saúde sem saúde intestinal. Imagina você que ele é o órgão, um dos primeiros a ser formado no embrião, ele vai ser o responsável por distribuir nutrientes para todo o resto do sistema. Então, tudo que o resto do sistema do corpo vai usar como nutrientes, inicialmente isso é absorvido e redirecionado pelo intestino. Então, o papel desse órgão na nossa saúde é muito importante. Uma tireoide, só para exemplificar, mas uma tireoide ela só funciona bem se primeiro ela tiver uma quantidade boa de ferro, né, disponível para que ela funcione. E esse ferro vai ser absorvido onde? A nível intestinal. Então não existe hoje, e isso a medicina já sabe, não existe saúde sem uma boa saúde intestinal. Quando a gente fala da saúde integrativa, doutora, a gente sempre pensa muito que antes, né, a gente ia aos médicos e a gente queria o remédio para sarar. Sim. Quando a gente começa a descobrir que é muito mais amplo do que isso, né, e que quando a gente está doente de algum órgão, isso pode significar que começou em outro, né, é muito mais complexo. E eu cheguei a fazer um exame uma vez sobre as bactérias e falou assim, olha, tá com bactéria no intestino. Eu falei, meu Deus, e o que é isso, né? E você começar a ver aquilo e falar, o que eu tô fazendo de errado? Quando a gente fala de bactéria de intestino, a gente não tá falando daquelas antigas de quando a gente era criança, de lombriga, a gente não tá falando de nada disso, né, doutora? O que a gente fala quando a gente tem fungo no intestino, por exemplo? Como isso acontece? O que é isso? O que provoca? Então, na verdade, o nosso intestino, o nosso corpo como um todo, ele é colonizado. Toda a desarmonia do corpo vai acontecer porque a quantidade necessária desses bichos, né, desses biomas, eles vão ficar desordenados. É normal que nós tenhamos parasitas, é normal que nós tenhamos bactérias, é normal que nós tenhamos vírus e fungos. Só que isso precisa estar numa quantidade equilibrada. Uma síndrome fúngica, que é o nosso principal assunto hoje aqui, ela só acontece no corpo porque naquele momento o problema não é você ter fungos, mas sim ter fungos em quantidade desequilibrada naquele momento. Porque é normal, é fisiológico. Os fungos, eles acontecem e muitos até contribuem para uma boa saúde. Mas se eu tiver uma desregulação na quantidade desses bichos, né, aí sim eu acabo tendo problema. E como que a gente pode caracterizar uma síndrome fúngica, doutora? A síndrome fúngica, ela é, assim como a medicina ensinou pra gente sempre, ela é uma síndrome clínica. Então nós vamos desconfiar de que esse paciente está diante de uma síndrome fúngica de acordo com a clínica dele. Essa clínica da síndrome fúngica, ela pode ser dentro do intestino e ela pode ser fora dele. Igual você mesmo disse, nossa, a medicina funcional, integrativa, ela olha o todo. Sim, o corpo ele foi dividido em um certo momento da medicina, mas para se estudar. Porque no funcionamento isso está junto. Não tem como separar. Essas coisas, elas trabalham em perfeita sincronicidade. Dentro do intestino, a clínica mais clássica é o quê? Dores abdominais, sensação de empanzinamento.
distensão abdominal, que é essa barriga ficar estufada. Eu tenho alteração na forma desse cocô e que as pessoas precisam ficar alertas, né? E deixar com que isso não seja mais um tabu. É importante que eu veja a forma que esse cocô está saindo, porque muito das minhas fezes eu vou saber a respeito da minha saúde. Acnes que não melhoram podem estar ligadas a uma síndrome fúngica, algo que é muito comum, que é a queratose pilar, que é aquela cheio de bolinhas no braço. Aquilo pode deflagrar uma síndrome fúngica, diarreias com sangue ou não. Candidíases de repetição é muito comum em mulheres diabéticas. Isso tá ligado também, tá bom? Uma alta resistência insulínica vai favorecer esse corpo a ter uma síndrome fúngica. Resistência insulínica é o quê? É um paciente, uma pessoa que comumente tem uma dieta muito rica em açúcar, e a gente vai falar disso. Então, esses sintomas, eles não precisam necessariamente estar dentro do intestino, eles podem estar fora. E o que eu acredito que causa mais estranheza nas pessoas é porque elas esperam que essa síndrome vá dar somente sintomas intestinais, como diarreia, como prisão de ventre, muitas pessoas também têm. As pessoas podem ter dor de cabeça, dores de cabeças que não melhoram, resistentes, pode ser um sintoma de uma síndrome fúngica. E além disso, doutora, a gente também pode, por exemplo, perder foco, não conseguir concentração por causa disso? Sim, e isso, o nome disso é brain fog. Isso daí, a gente costuma dizer que é como se fosse uma névoa. Isso vai ser um sintoma, um sinal de que o seu intestino naquele momento, ele está permeável, ele está inflamado, que acontece na síndrome fúngica porque é um desequilíbrio dessa flora e em qualquer outra doença, principalmente doenças autoimunes. Uau! E existe, por exemplo, algum motivo para que isso aconteça, doutora? São os maus hábitos? O que isso acontece? Olha, 95% das doenças, elas são como a gente chama de epigenética. O que são essas doenças? São doenças que são levadas pelo uma dificuldade no nosso sistema de vida naquele momento. Eu sei que muito se fala que o estresse é algo que precisa ser gerenciado, mas é muito mais profundo do que só essa frase. Todas as doenças são epigenéticas, então a síndrome fúngica ela também é. Onde naquele momento eu tenho uma alimentação ruim, eu estou lidando com, muitas das vezes, com dificuldades na minha vida que são muito desafiadoras, e onde eu estou também nutrindo emoções que propiciam esses fungos aumentarem no meu intestino também. E qual a consequência disso, doutora, caso não tratar? Então, um intestino, como eu falei no início, se eu não tenho saúde, sem ter uma saúde intestinal, uma quantidade desregulada de fungos, primeira coisa que eu faço nesse intestino é chamar ele de disbiótico. Essa disbiose vai atrapalhar a absorção de nutrientes, ela vai aumentar o processo inflamatório desse intestino. Depois da era Covid, nós sabemos que se existe algo que precisa ser protegido e cuidado, é o nosso sistema imunológico, é a nossa imunidade. 70% da nossa imunidade, ela está dentro do nosso intestino. Então, se eu, nesse momento, não tenho de uma boa qualidade, eu vou impactar a minha saúde como um todo. Meu Deus. Temos um depoimento aqui, vamos assistir juntas? Vamos lá. Em novembro de 2021 e todo o ano de 2022, eu passei por muitas dores nas articulações, pés, joelhos e mãos. E eu não conseguia fazer nada aqui na minha casa, limpar a casa, lavar roupa, coisas simples, descascar uma laranja, descascar uma cebola, subir zíper de calça. Para ir ao banheiro eu era levada pelo meu marido, porque a planta dos pés doíam muito e eu não conseguia fixar meus pés no chão. E então eu passei por vários médicos, tratamentos com corticoides, mas as dores continuavam intensas. Foi onde a gente começou um tratamento com a eliminação de glúten, lactose, açúcar e um tratamento que eu não conhecia, que era o tratamento de reabilitação do intestino, a hidrocolon. Hoje eu sou uma nova pessoa,
Hoje eu danço, faço musculação, caminhada, tenho uma vida super normal e graças a Deus. Gente, que incrível, Rogéria, muito obrigada. Um beijo pra você. E quando a Rogéria começa a falar, doutora, a impressão que a gente tem, uma artrite, uma artrose, algum problema articular. E não, era o intestino. Na verdade, é o quê? Ela já tinha um desdobramento de um intestino que era ruim. Um intestino ruim, ele vai abrir portas no seu corpo para você abrir o diagnóstico que você estiver disposta naquele momento que o seu corpo estiver favorável a abrir. A Rogéria, em especial, trata-se de um caso de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune e que todas as doenças autoimunes hoje, sabidamente, começam no intestino. Hoje, lá na clínica, esse processo de reabilitação intestinal acaba abrangendo um número de pacientes muito grandes, não só os de doença autoimune, mas de qualquer queixa que persiste sem melhora. Procura no intestino e quase sempre a chave a ser virada vai estar lá. Já já a gente vai falar do tratamento, porque a gente precisa saber disso, mas a gente tem perguntinha de WhatsApp. Coloca pra gente. É isso aí, temos uma perguntinha de WhatsApp, vamos ver aqui de quem é essa pergunta. Raquel Almeida, de Salvador. Boa tarde. Existe alguma doença intestinal assintomática? A colonoscopia é um exame preventivo ou só indicada quando existe algum sintoma? Obrigado, Raquel, pela pergunta. Boa pergunta. E aí, então, doutora? olha, é muito difícil você ter uma doença assintomática a nível intestinal, porque ainda que não esteja no intestino a sua queixa, isso também precisa ser avaliado. A colonoscopia, eu sei que é um exame mais conhecido pelas pessoas, mas a colonoscopia, ela é um exame de imagem. Então, quase sempre, ela não vai buscar uma desordem como uma síndrome fúngica. Ela vai procurar desordens como os tumores, como pólipos. Então, às vezes, o paciente ele busca na colonoscopia a resposta para uma disbiose. E como não é esse exame específico para procurar esse tipo de desordem, ele vai, sem dúvida alguma, receber o diagnóstico de que o exame está normal e ele não está bem. Isso acontece todo santo dia. Isso é mais clínico, como você falou, né? Mas existe algum outro exame também, doutora, que pode comprovar mais ou não? Olha, existem sim, tá? Como o intestino ele é desprogramado, desregulado pela inflamação, é muito mais eficaz que a gente procure exames que mostram o quanto esse corpo está inflamado. Existem exames de fezes que são muito eficazes, um chamado de calprotectina. Procurar proteínas inflamatórias no sangue, muitas das vezes é muito mais eficaz do que propriamente fazer uma colonoscopia. Não estou desabilitando a colonoscopia, mas dizendo que, muitas das vezes, para esses casos, a colonoscopia não é o exame de melhor escolha. E qual o tratamento, doutora? Então, na clínica, o meu tratamento ele é dentro da medicina funcional. Então, ele compreende várias estratégias, Biane. Começando, sem dúvida alguma, pela alimentação. Como eu falei no início, se as doenças elas são epigenéticas, a gente tem que ir nos gatilhos que aquilo foi causado pelo corpo. A alimentação, você viu que no depoimento da paciente, ela, olha, eu tirei, cria um desconforto, sem dúvida alguma, mas a gente precisa entender que a alimentação, além de ser gostosa, ela precisa ser funcional para o corpo. Esses fungos, quase sempre, eles são desregulados por um hábito alimentar ruim. Então, a gente mexe na alimentação? Sim. Hoje, nós fazemos o tratamento usando ozonioterapia, que também é uma prática já muito difundida e não é desde agora. E esse processo de reabilitação intestinal, ele compreende várias coisas. Começa com o paciente fazendo uso de uma desparasitação natural, a gente faz uso de tinturas que são extremamente eficazes para fungos. Os remédios, geralmente de farmácia, eles não são a melhor escolha para pegar fungos em específicos, então nós desparasitamos, nós lavamos esse intestino, tiramos desse intestino todo o resíduo que ficou ao longo dessa doença desse paciente. O fungo, os parasitas, eles soltam toxinas. O nosso intestino ele é cheio de vilosidades, eles têm muitas ondinhas, aonde coisas que são produzidas pelo próprio fungo para se defender, que é chamado de biofilme, isso torna um tratamento, às vezes, mais desafiador se isso não for retirado. Então, nós lavamos esse intestino, esse procedimento é feito na clínica por mim, é um procedimento muito sutil ao corpo, tá?
As pessoas, quando ouvem o termo hidrocolonterapia, elas acabam fazendo conexão com a colonoscopia e não tem absolutamente nada a ver. Isso não precisa de sedação, ele não é invasivo. O que entra dentro do corpo do paciente é justamente água. E uma vez esse terreno biológico lavado, é a hora da gente plantar boas cepas daquilo que precisa. É a hora que esse paciente vai fazer uso de probióticos. Então, ele compreende uma etapa, é um tratamento que dura no mínimo 1 mês, mas extremamente eficaz para qualquer doença autoimune, porque começa ali, e qualquer doença que esteja naquele momento desequilibrando o paciente, sem causa aparente, sem terapêutica que seja efetiva, procuramos no intestino quase sempre estar lá. Doutora, a senhora é maravilhosa. Por favor, já volte, porque eu já fiquei com vários outros temas aqui pra gente falar sobre isso. E é um assunto extremamente importante, que é extremamente desafiador em relação a gente falar de alimentação, porque a gente tem uma cultura de alimentação que precisa ser desmistificada, a gente precisa voltar a comer as coisas da avó, da terra, e a gente, né, ainda tropeça muito nisso. E a doutora tem uma história muito incrível que a trouxe na medicina integrativa e onde eu gostaria que você comentasse isso com a gente também. Pode ser? Será um prazer. Um beijo, muito obrigada. Beijo, obrigada, viu? tá? Você de casa, aproveite para seguir a doutora, @doutora Isabela Esperança, Isabel Esperança, parece Isabela Esperança, tudo juntinho, 12 99165 2958. Doutora, obrigada. Obrigada a você. Adorei, adorei.